Amém? Gênesis capítulo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois a parte de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, melhor dizendo, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Então Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Oremos. Pai, aqui está a tua palavra. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus excelso, o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Ministra, Senhor, no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o que o Senhor está nos orientando a fazer. No nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar assento, irmãos, no nome de Jesus. Amados, se tem um tema para se colocar nessa mensagem, é: lance Ló fora da sua vida. Repito, lance Ló fora da sua vida. Amém? Porque vocês sabem muito bem a história, o chamado de Abraão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, e Deus se revela a Abraão falando: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. Amém? E tu serás uma bênção, e abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amados, você não vê Arão convidar Ló, mas Ló vai, como se fosse uma pochete. Ló vai, como se fosse uma sombra. E você não pense que Ló era um menino pequeno, já era adulto, tinha os seus gados, tinha os seus pastores. O irmão de Abraão, que era pai de Ló, morreu, e ele ficou ali. Deus faz a chamada para Abraão, e vai Ló também. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar conforme o escritor de Hebreus fala: portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, caminhar nessa vida com empecilhos, com problemas, com pessoas negativas, ou pessoas que não compartilham a mesma fé, você não vai realizar o propósito que Deus fez para que tu vivas. Ló era um homem religioso, mas ele fez uma escolha mundana. Ele fez uma escolha olhando por vista. E muitas das vezes eu e você cometemos esse erro. Fazemos as escolhas sem consultar o Senhor, porque o emprego é bom, porque o menino é bonito, a menina é bonita, porque a igreja é cheia, nem sabe das coisas que estão por trás. Mas Abraão tinha uma promessa. Abraão já não andava por vista. Abraão é conhecido como pai da fé, porque eu e você não temos que andar por vista, temos que andar por fé, porque de fé em fé, em glória, e o justo viverá pela fé. Ló fez essa escolha mundana, porque ele não deu nem privilégio ao seu tio, por ser tio, por ter mais idade, por ser o responsável da caravana. Ele nem quer saber. Para me escolher? Deixa eu ver aqui. Ali, ó, que maravilha. E Abraão, que confia no Senhor, não tem importância. Se tu vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu vai para a direita, eu vou para a esquerda, contando que você se aparte de mim. Irmãos, e nós temos que identificar a voz de Ló na nossa vida. O que está impedindo Deus de derramar a sua graça? O que está impedindo Deus de derramar o seu favor? O que está impedindo Deus de derramar o seu Santo Espírito na nossa vida? E a escolha de Ló levou ele a perder gados, riqueza, a esposa, e teve a sua reputação corrompida, porque os homens daquela cidade eram homens maus, de Beliais, que não acreditavam em Deus e não serviam a Deus, não temia Deus. Ele tinha uma fraqueza. Ló tinha uma fraqueza. Quando ele tinha que tomar uma decisão, ele tardava muito a tomar decisão. Será que Deus está falando com alguém aqui que demora muito a tomar a decisão? Tomar a decisão de deixar o pecado, tomar a decisão de se ajustar com o Senhor, tomar a decisão de assumir o compromisso com o Senhor, tomar a decisão de ser crente de verdade. Porque o mundo já está aí cheio de faz de conta, cheio de fariseu, cheio de hipócrita. Mas Deus está procurando. Será que Ele está vendo alguém aqui hoje
aqueles verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E ele tardava muito a tomar decisão e escolhia a rota mais rápida, a coisa mais fácil. Irmão, nem sempre a coisa mais fácil é a coisa certa. A coisa certa é seguir a Jesus. É fácil seguir a Jesus? Ele que fala: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. É dia após dia, meu irmão. Você tem que se renunciar. Você tem que escolher o caminho certo. Satanás está sempre oferecendo uma alternativa. Satanás está sempre oferecendo um atalho. O atalho não é o caminho. O atalho não é o caminho. Qual é a lição que aprendemos até agora nessa introdução? Que Deus quer que eu e você façamos que o nome dele seja glorificado. Não viver à deriva, conforme dizia uma canção: deixa a vida me levar. Quem tem que me levar é Cristo. Quem tem que me guiar é Cristo. Quem tem que governar-me, a minha vida, é Cristo. Amém? Porque todas as vezes que escolhemos pela vista, quebramos a cara. Lembra de Eva? Os nossos primeiros pais, lá em Gênesis 3, ela deu ouvido à serpente, acreditou na estratégia, na instrução da serpente, e no verso 6 fala assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto, comeu, e deu também para o seu marido, e ele comeu com ela. E você já sabe o resultado da história: foram expulsos do paraíso, perderam o privilégio de ser ali a autoridade de tomar conta, de governar, de administrar. Foram expulsos da presença de Deus. Foi necessário vir um segundo Adão, que não olhava pela vista, mas ouvia a voz do seu pai. E o pai sempre conduzia Cristo, e Cristo não saía nem 1 milímetro da obediência, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ao ponto do Senhor Deus o exaltar e dar um nome que está acima de todo nome, um nome que os joelhos vão se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O próprio Ló, ele viu a campina verde, como na época do Éden. Outro, vocês que estão fazendo a leitura diária, outro que se foi pela vista foi Acã, ainda que estava proibido. O que diz em Josué 7:21? Quando vi, o próprio relato dele, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. E os irmãos que leram sabem o destino que aconteceu com Acã. Acã e sua família foi apedrejado, porque correram o anátema, correram o que era maldito, pegaram aquilo que era proibido, porque viu uma capa babilônica, viu ciclos de prata e de ouro. Eu não sei o que o inimigo coloca diante de ti, diante dos seus olhos. O patriarca Jó falou o seguinte: não colocaria os olhos dele diante de uma donzela. Salmista falou que colocaria guardas nos seus lábios para não proferir nada contra o Senhor. Temos que velar, irmãos. Temos que ver, olhar para a direção do Senhor. Mas quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso modelo? O Senhor Jesus Cristo. Como que ele se comportou quando esteve na terra? Tanto Lucas como Mateus, capítulo 4 também de Mateus e de Lucas, fala da tentação do Senhor Jesus. Satanás coloca o Senhor no pináculo do templo,
e mostra todos os reinos para ele, e fala que se prostrares, adorar ele, seria dado ao Senhor. E o Senhor fala o seguinte: vai-te de mim, Satanás, porque escrito está: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vocês estão me entendendo, meu irmão? Ainda que o inimigo te ofereça mundos e fundos, você não pode cair nessa estratégia dele, nessa tentação, porque em 1 de João, capítulo 2, versículo 16 e 17 nos fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E sabe de uma coisa? O versículo 17 fala: e o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, aleluia! Você quer permanecer para sempre, minha irmã? Você quer permanecer para sempre, meu irmão? Faça a vontade de Deus, não faça a sua vontade. Tem gente que são cheios de paparico, cheio de nome toque, cheio de nome disso. Irmãos, então não serve para ser crente. O mundo é cruel. O mundo é cruel. E Deus exige um nível. E o nível é um nível de excelência. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu não posso passar por alto Ló. Vou falar um pouquinho mais de Ló, mas eu não posso passar por alto a mulher de Ló. Foi Jesus que falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Não tem nem nome, a coitada. E é um perigo quando não tem nome os personagens bíblicos, quando são anônimos. Sabe por quê? Que pode ser eu ou você. Se enquadra certinho. Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês sabem a história da mulher de Ló? Só sabe aquela parte, né, que ela se tornou estátua de sal. Então me acompanhe comigo em Gênesis 19. Você que está com a Bíblia aberta, está no capítulo 13. Vá para Gênesis capítulo 19. Sabe o que acontece? Abraão está lá e vem Deus com 2 anjos visitar Abraão. E Abraão, é revelado a Abraão que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas 2 cidades tinha chegado até as narinas do Senhor. E Abraão começa a orar: se tivesse 50 justos, você ia destruir? Não, não vou destruir. 40, 45, enfim, chegou até 10. E Abraão parou de interceder. E foram os anjos destruir. E chegando lá, encontraram Ló, melhor dizendo, lá na porta da cidade. E os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com os anjos. E Ló oferece a sua casa para eles ficarem ali. E para adiantar a história, abra aí no versículo 15 do capítulo 19 de Gênesis, que diz assim: e ao amanhecer, os anjos apartaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Irmãos, não demore para deixar o pecado, hein? Sabe por quê? Porque você se habitua com o pecado. Não demore a tomar uma decisão para seguir a Cristo, porque amanhã não te pertence. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e se converta a Deus, que é rico em misericórdia. Ele perdoa, Ele restaura. Mas aí me segue a leitura. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, arrancaram ele de Sodoma e Gomorra, e pela mão da sua mulher e das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por sua vida, e não olhes para trás de ti. Olha só a advertência do anjo: e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina,
escapa para o monte, para que não pereças. E qual é o desfecho? Versículo 24, do capítulo 19 de Gênesis. Olha o que está escrito: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu. De onde que saiu isso, hein? Foi do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida em estátua de sal. A lembrança da mulher de Ló nos alerta duas coisas, pode ser mais, mas duas coisas. Número 1, não desvie o nosso olhar do alvo verdadeiro. Não desvie o seu olhar do alvo verdadeiro. Olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhamos para Cristo, somos iluminados. Não vai olhar para o seu irmão, todos nós temos defeito. O diferente é não se conformar com os defeitos. Temos que buscar a perfeição e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então não perca o foco, não perca a sua visão, não perca o objetivo. Continue olhando para Cristo, continue olhando para o propósito que Deus colocou você. Permaneça na sua posição, não saia da sua posição, não se mova, continue firme na fé. A lembrança da mulher de Ló nos faz ver isso. Ela tinha que olhar para lá, não olhar para trás, olhar adiante, olhar para frente. A lembrança da mulher de Ló nos alerta da segunda coisa: não colocar no nosso coração as coisas pecaminosas desse mundo. Repito, não colocar no nosso coração as coisas pecaminosas desse mundo. Foi Jesus que falou: porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. O coração da mulher de Ló estava em Sodoma. E o seu coração onde está? Deus conseguiu tirar o povo do Egito. Tirar o povo do Egito era obra de Deus, mas tirar o Egito do povo era decisão deles. Irmão, cada dia você tem uma decisão de servir a Deus com excelência ou servir a Deus de qualquer maneira. Todo dia você tem a decisão de obedecer a Deus, ser fiel a Deus ou ser do jeito que você quer. Agora voltemos para Ló, porque se eu for falar das filhas de Ló, que embriagaram seu pai, tiveram relações com ele, cometeram incesto, e os dois povos que dessas meninas nasceram foram povos que sempre estavam em peleja, em guerra com Israel. Tudo bem que o Moabe, da onde veio Ruth, Deus pela misericórdia veio ali da linhagem o nosso Salvador, porque tudo é pela misericórdia. Não é que você sabe fazer bonito, não é nada disso, nem eu. É pela misericórdia e graça do Senhor. Mas voltemos para Ló. O problema é a voz de Ló em nossas vidas. O que significa a voz de Ló, pastor André? A voz de Ló é tudo que te impede de viver o projeto de Deus para a sua vida. A voz de Ló é o impedimento que você seja mais santa, mais santo, mais usado por Deus. A voz de Ló pode ser um namorado que está fazendo esse namoro que não agrada a Deus, você diminuir na graça, diminuir na fé. A voz de Ló pode ser um amigo velho, aquele velho amigo do tempo das antigas, do tempo das quebradas, dos tempos das noitadas, que traz recordação do passado. Ele está trazendo de volta todas as coisas que você fazia, o pecado que você cometia. Mas Deus te chama para uma nova vida, Deus te chama para uma nova história, porque se alguém está em Cristo é nova criatura.
As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então você que tem que eleger. Não adianta você, Senhor, me ajuda, e você vai lá e cai na tentação. Senhor, por favor, e você não é forte para resistir ao diabo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A voz de Ló pode ser aquela faculdade que está mudando a sua história, mudando seus pensamentos, colocando pensamentos humanistas, colocando pensamentos de evolução, colocando os pensamentos contrários aos princípios bíblicos. Hoje estávamos falando do casamento. Casamento é vitalício. E vimos, através de Mateus 19, Jesus falando. E os discípulos falaram, se é assim, o negócio de casamento é complicado, é melhor não casar. E Jesus falou, nem para todos essa palavra. Entendeu? E outra coisa, já que está gravando, né? Está gravando, amigado com fé, não é casado, não. Para Deus não. E tampouco união estável. Matrimônio é matrimônio, vamos colocar nomes, deixar os negócios ligados. Aqui, assim, pão, queijo. Estou em Minas. Estão me entendendo ou não? Não adianta, irmão. O mundo vai trazendo atalhos, o mundo vai trazendo adaptações, e a igreja vai tragando isso. Não, a verdadeira igreja de Cristo não traga isso. Pode ser esse emprego que está tirando você da presença do Senhor. Isso pode ser a voz de Ló. Você tem que ver como estava o seu princípio e como está agora. Como você era, como você servia, como você cantava, como você testemunhava, como você pregava, e agora? A voz de Ló pode ser essas redes sociais que você fica horas e horas. É Facebook, é YouTube, é TikTok, é não sei o que, é não sei o que lá, e não entrega nenhum folheto para o Senhor. Hoje fomos ali no bairro Novo Horizonte, só dali saiu 4 casas para a gente fazer culto. Foi uma benção, irmã Grace? Foi uma benção, irmão Ginaldo? Foi uma benção, Michael? Foi uma benção, irmão Kleber? Está entendendo? Pessoas chorando, pessoas caindo no chão, até demônio caiu no chão, pessoas sendo libertadas, e a gente convida o pessoal. O chamado é uma coisa muito pessoal, irmão. Cada um tem um chamado, irmão. Você tem um chamado para Deus, e Deus te conhece, Deus sabe a sua capacitação. Mas se você ficar retraída, Ele levanta outro. Ele levanta outro. Então, não dê ouvido à voz de Ló. Dê ouvido à voz de Deus. E é interessante que Abraão não convidou Ló. Ló foi com ele. E sabe de uma coisa? A voz de Ló necessita ser confrontada, porque começou aqui a briga. Às vezes não chegou contenda ainda, mas o seu nível de espiritualidade está lá embaixo. Você está quase no nível do incrédulo. Tem incrédulo que está mais santo do que você. Essa pregação é para apertar, gente. Essa pregação não é para dar glória a Deus, aleluia. Essa pregação é para você mudar, para que a glória de Deus, o aleluia, venha sobre você. Vocês estão me entendendo? Então a voz de Ló é isso, vai te afastando de Deus, vai te afastando do propósito. E Deus ficou calado. Deus não falou com Abraão enquanto Ló não foi retirado da presença, da situação de Abraão. Me acompanha aí, volte ao capítulo 13. Amém? Volte ao capítulo 13 e vocês vão ver. Aleluia. Versículo 14. Olha aí, capítulo 13 de Gênesis, versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois o que, irmãos? Depois o que, irmãos? Depois que Ló... Irmãos, enquanto você está com esse namoro com o pecado, com esse vínculo com a impiedade, Deus não vai falar. Eu estou cansado de ouvir, mas pastor, ele já conhece a Bíblia, mas pastor, já vivi muito tempo na igreja. Irmãos, já falei isso 1000 vezes, vou falar 1001. Não é conhecer a Bíblia, não é viver na igreja, é pelos frutos que se conhece.
Assim, pelo fruto que se conhece. Aí se conhece a Bíblia. Aí se conhece ser crente de verdade. Aí se conhece se está ouvindo a voz de Ló, ou se está ouvindo a voz do Senhor. Aí se conhece, nem tudo que reluz é ouro. Aí fala assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levante agora os teus olhos. Porque a pessoa quando está oprimida, a pessoa quando não está bem com Deus, ela está cabisbaixa, está triste, os olhos são diferentes, o andar é diferente, o falar é diferente, o testemunhar é diferente, o pregar é diferente, o cantar é diferente, e você nota, e a própria pessoa também nota. Você lembra das virgens? 10 virgens? As prudentes estavam bem, e sabia que estavam bem, e as 5 loucas, nécias, sabia que estavam mal, sabia que a lâmpada estava acabando, o azeite estava faltando. Nos dá do seu azeite, para que não falte. Já estava faltando, mas é você mesmo que tem que colocar a sua vida em ordem. Coloque a sua vida em ordem, pelo amor de Deus. Jesus está voltando, você não está sentindo a atmosfera da volta de Cristo? O mais que eu posso fazer é falar, e quando a pessoa quiser aconselhar, porque tem hora que a pessoa não quer conselho, é a voz de Ló. Entenderam o que é a voz de Ló? A voz de Ló tem que ser confrontada, não é no oba-oba. Abraão confrontou ele, o problema chegou, os pastores estavam brigando, e Abraão tomou a iniciativa. Você tem que tomar a iniciativa, ou de acabar com esse namoro, ou de acabar com essa amizade, ou de acabar com essa situação, trocar de emprego, se converter, ou reassumir a sua posição e falar: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Pastor, o que o pessoal vai ficar falando? Irmão, se a gente for dar ideia o que os outros falam, a gente fica louco. Se você faz, eles criticam. Se você não faz, eles criticam também. Se o pastor visita, é chato demais. Se o pastor não visita, é relapso, ele não quer nada. Se o pastor prega pesado, ele fala assim: é caxias, só é cajado. Se só faz a coisa oba-oba, fala assim: isso daí é muito brincalhão. Irmãos, não tem pastor que te agrade. O pastor dos pastores esteve aqui na terra, crucificaram ele. Então vai comer essa palavra aí. Eu não tenho compromisso com o pecado. Eu quero que apresentar lá com vocês, mas santa, limpa, transformada e produzindo fruto. Meu irmão, o que é produzir frutos? Produzir fruto não é só congregar, não é só vir no domingo, não. Produzir fruto é falar da verdade, é pregar para o pecador, é falar do Senhor e também congregar. Não dá ibope essa pregação, mas salve e liberta. Me lembrei aqui de Santo Agostinho, ou São Agostinho. Ele era um pecador tremendo, gostava de boêmia, gostava de prostíbulo. E um dia, e a mãe dele orava por ele, olha aí: não desista dos seus filhos, ei, não desista. E sabe uma coisa? O filho, a filha, você tem que ensinar no caminho, não é falar assim: vai. Quantas e quantas, em Cruzo daqui, de Minas Gerais, Barbacena e de Alfredo Vasconcelos, mães que deixavam os filhos em casa: vou deixar dormir, pobrezinho, porque já estudou a semana toda, e hoje estão perdidos, estão pedindo para orar. Tem que trazer, vir com ele, ensinar o caminho, porque ainda quando for velho, não se desviará dele. Não perca nenhum minuto de você introduzir o seu filho na presença do Senhor. Desde o ventre, você já vai orando por ele. Quando nasceu, apresente ao Senhor. Vocês estão me entendendo ou não? Não cochile, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Voltando para São Agostinho. Aí ele aceitou Jesus. E ele passa perto do prostíbulo, e tinha uma antiga amiga dele, cliente dele, amante dele, e fala: Agostinho, e ele vem, né?
E ele passa assim, não tem quando a pessoa passa e dá um vácuo assim, te dá um vácuo, nem olha, já viu? É assim, ele fez assim. E ela, Agostinho. E ele, depois que está a uma distância, ele vira, Agostinho morreu, eu sou uma nova criatura. E continua. É isso que a gente tem que fazer com a voz de Ló. Morri para o pecado, mas estou vivo para Deus. Foi isso que a palavra de Deus fala. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu por mim, mas ressuscitou. É esse viver para Cristo. Aleluia. Irmão, deixe isso tudo como basura, como lixo, e se agarre às bênçãos de Cristo, a presença de Cristo, o amor de Cristo. Tem uma outra jovem, não vou falar o nome porque vocês vão saber quem é, e pela ética eu não vou falar o nome dela, mas penso numa jovem que tem tudo, é bonita, tem os seus dons e talento, canta bem, mas o que acontece? Ela se envolveu com um relacionamento, e esse personagem, ele sabe tocar na alma, e essa menina já ficou refém desse abençoado. Para você ter ideia, os dois são crentes. Mas aí, quando ela pensa em se levantar, vem essa voz de Ló. E essa voz de Ló faz essa mulher pecar. E ela não consegue se levantar. Ô Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ajudar outros. Ajuda-nos, Senhor, a tirar essas pessoas desse espiral, desse ciclo vicioso, para entrar num ciclo virtuoso. Mas vai depender de você tomar uma decisão de romper com essa vida monótona. Irmãos, e sabe de uma coisa que Deus odeia? É um crente mais ou menos, um crente morno. Foi ele que falou que vomitar-te-ia da boca, porque nem é frio nem quente. Oxalá fora frio, oxalá fora quente. Irmão, morno é aquele crente meio barro, meio tijolo, um pé no mundo, um pé na igreja. Você não pode contar com ele para nada, nunca pode. Aleluia. Estou azedo não, estou trazendo a palavra, por isso que eu falei. Não estou azedo. Você tem que ser prevenido e cuidadoso, pois no momento que você vai ser abençoado, irmão, o inimigo não sabe a hora que você vai ser abençoado e como você vai ser abençoado e que é a benção que Deus vai dar, mas ele sabe que no mundo espiritual vai se armando, vai se preparando para derramar a benção. Então ele vai em você e vai te induzindo a você sair do centro da boa vontade de Deus. Aí você pega a sua vontade, aplica a sua vontade, ou você pega a vontade de alguém que você acha que é mais experiente. Tem gente que dá ouvido a gente que nem conhece, mas não dá ouvido ao pastor que ora por você, jejua por você, visita por você, ora por você e derrama lágrima por você. Eu acho isso, sabe o quê? Um pecado tremendo contra Deus. Porque se você não honra a pessoa que Deus colocou como líder espiritual, como é que você vai honrar a Deus que não vê? Se você não respeita, se você não vem na igreja, não comunica o pastor, comunica um amigo, uma amiga para dar o recado para o pastor, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Ou tem alguma coisa, ou você está de mal com o pastor, não sei se existe isso, se é coisa de criança, está de mal. Sejamos crentes, gente. Eu estou querendo que você seja abençoado, porque depois que Abraão se separou de Ló, Deus falou com ele, reprometeu a ele, abençoou ele. A voz de Ló sabe o momento. A voz de Ló é a voz do passado, que vai te amarrando, te impedindo. Irmãos, lembra de Lázaro? Ele ouviu a voz de Jesus, amém? Sim ou não? Lázaro, vem fora. E ele saiu, mas teve um detalhe que teve que ser feito: desatai-o e deixai-o ir. Tem hora que você ouve a voz do Senhor, ressuscita dos mortos,
Mas a voz de Ló não permite você desatar as ataduras. Qual é a atadura que te impede de ser uma bênção no Senhor? Qual é a voz de Ló que você está ouvindo? Qual é a situação que está impedindo de você fluir na presença do Senhor? Porque você precisa desatar. Jesus não desatou a atadura de Lázaro. Eu estou fazendo aqui é desatar ataduras, para que você possa caminhar em santidade, caminhar na verdade, porque devemos caminhar no Espírito, caminhar na palavra, caminhar com Deus. Aí Deus pôde abençoar a Abraão. Vamos ficar de pé? Amados, vamos orar. Mas você que tem que fazer a sua oração. A única coisa que eu posso fazer é somente te ajudar e ser mais uma voz. Às vezes confiamos mais na oração do que na atitude. O que adianta você fazer uma oração e fazer uma atitude contrária à oração? Seja fiel à sua oração que você vai fazer. Faça um voto com o Senhor, uma aliança com o Senhor. E Ele é a pessoa que está mais interessada em fazer que sua vida seja transformada, seja de paz, seja de bênção, seja de graça. Porque só você e Deus sabe aonde que a voz de Ló está tendo influência, aonde que a voz de Ló está tendo direção. Coloque a mão no seu coração, estaremos orando. Pai santo, Pai bendito, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és o Deus excelso, Tu és o Deus digno. O Senhor conhece, Senhor, o que o Senhor tem para cada um que está aqui, para cada irmã, para cada irmão. Mas, Senhor, faz anos, e Abraão passou muitos anos, Senhor, sem ouvir a sua voz. E o que, por incrível que pareça, tem pessoas, Senhor, que faz muito tempo que não ouve a sua voz, e não importa, dá igual, não faz a diferença, continua caminhando como se nada tivesse ocorrido. Mas no exato momento que começou os problemas, Senhor, por isso que tem um ditado que não é pela dor, é pelo amor. Mas quando acontecem os problemas que o Senhor permite vir, elas começam a buscar a Deus, começam a reconhecer que Deus é o Deus que fala, que promete, que faz, que restaura. Mas a parte que eu e eles temos que fazer, que nós temos que fazer, é a nossa parte. Deus é aquele que abençoa, Deus é aquele que restaura. Mas aquele que tem que tomar atitude, confrontar a voz de Ló, somos nós. E o interessante, amados, que depois disso, Abraão fez um altar. Como é que está o seu altar? Como é que está o seu coração? O próprio nome diz, altar é um lugar alto, elevado, onde sacrificamos, oferecemos nossos louvores a Deus. Coloque Deus no centro de tudo.